Aleluia. Amém, aleluia. Fala forte, as nações andarão mediante a sua luz. Amém. Aleluia. Vamos falar a parte 2 do encargo da semana passada. Semana passada nós compartilhamos sobre a palavra profética e vimos que a palavra profética, na sua essência, ela tem uma base, ela tem um conteúdo, ela tem um objetivo, do ponto de vista didático, para nós entendermos. A base da palavra profética é a obediência, é o falar de Deus por meio da sua autoridade, e nós seguirmos e crermos e obedecermos. A base, ela tem a questão da unidade e da unanimidade. Então, por isso que o Senhor tem nos guardado todos esses anos debaixo de um falar que é um falar prevalecente, amém? Deus tem abençoado a igreja. Por quê? Porque a igreja tem andado debaixo dessa unidade e desta unanimidade. Nós mesmos não somos capazes de sermos, pessoalmente, nós não somos capazes de sermos unânimes, nós somos cheios de diferenças. Mas louvado seja o Senhor que Deus tem dado, por meio do seu falar profético, a maneira pela qual tem nos trazido a uma comunhão gostosa, a abrirmos mão de quem somos, para avançarmos juntos. Temos aprendido a negar o nosso eu, aprendido a negar o nosso ego, esse elemento da vida da alma que é contra as coisas de Deus, graças ao Senhor. Então, pelo fato de nós andarmos nesse sentimento de obedecermos à unidade, de sermos chamados, através do falar profético, sermos trazidos para ver o corpo de Cristo, vermos quão grandiosa, quão importante é a unidade do corpo de Cristo. Então isso tem nos guardado todos esses anos. Nós temos caminhado, essa é a base aquela nuvem e aquela coluna de fogo, elas tipificam que o povo precisava estar o quê? Reunidos debaixo de um só Espírito, sendo guiados por um só Espírito. Então, e nós temos aprendido isso, não é isso? Ó Senhor Jesus, também nós vimos que o conteúdo, da palavra profética, o título da mensagem anterior foi que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vamos falar, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. E nós vimos que esse conteúdo, ele é luz para nos dar direção. E o objetivo da palavra profética é levar todos os filhos de Deus, levá-los num único objetivo que Deus deseja, que é levar-nos o quê? A entrarmos como filhos varões no reino milenar. O Senhor quer nos fazer vencedores, porque no tempo passado, com a queda de Lúcifer, que Deus tinha colocado aquele tempo, aquela era, para que ela fosse governada por um anjo. A esse anjo foi dada toda a capacidade. Existem diferenças diante da ordenação de Deus, diante do trono de Deus existem diferenças na questão das autoridades estabelecidas por Deus. Se você vê em Apocalipse, você vê ali 24 tronos, você vê ali como que os anjos, eles são designados por Deus dentro de uma diferença de autoridade. Por isso que quando Miguel, no livro de Judas ali, ele
ele lutava contra Satanás pelo corpo de Moisés. Nós vimos no livro de Judas que mesmo assim Miguel ainda não ousou falar diretamente uma ordem em cima, mas ele falou: o Senhor te repreenda, porque existe uma questão de autoridade. Por isso, irmãos, que a visão da autoridade, da obediência, da unanimidade, estarmos debaixo da autoridade de Deus, é algo que tem que impactar nossas vidas. Aí nós tínhamos mencionado Efésios capítulo 4, e aí eu não completei. Vamos abrir Efésios capítulo 4. Então vamos completar hoje. Efésios capítulo 4 mostra para nós, e essa passagem é extremamente importante na questão das igrejas, na questão da visão do corpo, na questão de como que Deus pode abençoar a igreja. Deus vai abençoar as igrejas e vai abençoar os crentes nessa terra, se eles estiverem debaixo dessa visão. Vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, pois, vamos juntos? Capítulo 4 de Efésios, versículo 1, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A primeira palavra que Paulo diz aos coríntios, que estavam numa situação que nós não estamos, o pano de fundo de 1 Coríntios é para que nós entendamos que o falar profético, ele nos ilumina, e esse falar profético tem como algo central a palavra da cruz, a obra de Cristo na cruz. O Cristo crucificado, ele é o motivo, ele é o conteúdo da palavra profética, não é isso? Então, aqui mostra para nós que ali em 1 Coríntios, fala que nós precisamos ter a mesma mente. O capítulo 1, versículo 10, fala para nós sermos o quê? Termos a mesma disposição mental. Isso significa, irmãos, que a mente, que é a parte líder da nossa alma, ela tem que ser colocada mesmo no espírito, para que nós, irmãos que estamos na administração da igreja, sejamos unânimes. Precisamos ter uma mesma disposição mental. Isso vai contrário às vezes, à minha sabedoria particular, vai contrário à minha capacidade que eu aprendi durante toda a minha vida, vai contrário à minha razão, vai contrário às coisas que eu acho que são razoáveis. Só que Deus, Ele não está preocupado com a minha justiça, a minha razão. Ele quer que nós sejamos um. Ele quer que nós sejamos unidos de alma. Nós tenhamos a mesma disposição mental. Irmãos, se nós tivermos a mesma disposição mental, Deus vai derramar tanto o Espírito sobre a igreja, que nada vai bloquear o mover do Senhor. Então nós precisamos ter a mesma disposição mental. Dentro de casa, a família precisa ter a mesma disposição mental. Precisa voltar mais a mente para o Espírito. Às vezes os picuinhas é que dificultam a bênção de Deus na nossa casa. Vamos acabar com as picuinhas. Vamos exercitar mais o nosso espírito. Né? Os irmãos colocaram aquela camisa da comportagem dinâmica. Comportagem dinâmica não é só na rua, ela é dentro de casa também. Eu preciso estar com aquela camisa ali o tempo todo. Porque ali, e a minha esposa também, na hora que tiver problema, como o Maurício falou, é só a minha esposa falar: posso orar com você, não é? Ou então eu falo para ela: meu bem, posso orar com você? Vamos usar essa camiseta interior, não é? Posso orar com você? Então aqui, Efésios 4, no versículo 3, vamos falar?
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia! Eu estou sem paz, então eu preciso ver que a unidade do Espírito, ela me traz a paz. A unidade do Espírito é o vínculo da paz. Aí há somente o quê? Um corpo. Essa visão, irmãos, ela é fundamental. A bênção que Deus tem dado para a era atual, para nós que nos encaixamos ali em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 8, fala ali que nós somos de pouca força, né? Entretanto, não negaste a minha palavra, nem o meu nome. Vamos ler esse versículo rapidamente? É bom, irmãos, isso, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos ler juntos aqui, 3, 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é a palavra profética, a palavra de Deus que causa mudança nessa era e que leva realmente os crentes a serem parte do Filho varão. Essa palavra, irmãos, não é um falar, tem ensinamentos, tem todo tipo de falar. Por isso que no próprio Efésios capítulo 4, você tem apóstolos, você tem profetas, você tem evangelistas, você tem pastores, você tem mestres. Tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas vejam, irmãos, nós temos apóstolos e profetas para falar para nós uma palavra que nos coloca no norte, nos coloca no rumo, nos coloca na direção. Uma palavra que ilumina, ela tem luz para iluminar-nos, não nos deixar tropeçar em meio à escuridão dessa terra. A terra com tanta escuridão, mesmo com palavras de ensinamento, nós podemos tropeçar. Mas a palavra profética, ela é um facho de luz. Ela é algo, ela contém uma luz que ilumina a direção correta. Amém? Aleluia! E aí ainda, nesse Efésios 4, que fala, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Todos estes anos, o encargo tem sido de nós andarmos na unidade do Espírito. Nós damos aqui o testemunho da unidade. Quando partimos o pão, nós incluímos aqui todos os crentes, todos os filhos de Deus estão incluídos nessa unidade. E João capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, diante do Pai, mostrando que Ele e o Pai, eles são um, e que por meio do único nome do Pai, que foi dado ao Filho, o nome de Jesus. Irmãos, não menospreze o nome de Jesus, não menospreze esse invocar o nome do Senhor. Isso é algo tremendo. Todos os filhos de Deus precisam praticar ou invocar o nome do Senhor. Precisam considerar o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. De maneira que todo joelho tem que se dobrar. Todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, tem que se ajoelhar, dobrar-se e dizer que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aleluia! Amém? Vou abrir um versículo, vou abrir em João, capítulo 12, rapidamente. João 12. Aleluia! Então, irmãos, tem
tem tido aí muitos ventos frios com respeito ao invocar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui, rogamos, não ouça quando alguém vier falar algo contrário a essa palavra. Fuja daqueles que começam a falar que o nome de Jesus é isso ou aquilo. Foge. Nós sabemos que Deus é o El Shaddai, Deus, Ele é o grande eu sou, Deus, Ele me falem os nomes que no Antigo Testamento, né? Deus Todo-Poderoso, Jeová Jiré, que mais? Vários nomes, mas em Mateus capítulo 1, fala assim, que essa criança, ali, que esse filho, você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus, irmãos, está acima de todo nome. De todo nome. Se alguém invoca Yeshua, se alguém invoca El Shaddai, se alguém Elohim, essa pessoa tem que invocar Senhor Jesus. Fala alto aí, Senhor Jesus. Esse nome está acima de todo nome. E todo joelho tem que se dobrar, porque no nome de Jesus está incluído tudo que Deus é. Esse é o nome que contém Jeová mais a salvação. Contém Deus mais a salvação. Esse é o único nome que pode te salvar. Esse é o único nome que pode te dar direção. Esse é o único nome que vai iluminar sua vida. Esse é o nome que é o centro do falar profético de Deus. Irmãos, nós temos que continuar até a vinda do Senhor, falando um falar de direção que leva as pessoas a invocar o nome de Jesus. Esse é o caminho. Amém? Aleluia! E aqui, capítulo 2, vamos ver se eu acho rapidamente. Senhor Jesus, não vai dar tempo, eu perdi o versículo aqui. Há um momento ali que o Senhor Jesus fala assim para o Pai: Pai, glorifica o teu nome. Versículo 28. Vamos ler o 28 junto, graças a Deus. Aqui, ó, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Sabe para quê? Para mostrar que o nome de Jesus está acima de todo nome. Quando ele falou, Pai, glorifica o teu nome, o Senhor falou de maneira forte. O Pai falou, eu já glorifiquei. E aí você vai em Filipenses capítulo 2, né? Versículo 9 ali em diante, mostra que para que você quer honrar, glorificar o Pai, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Isso é glorificar o nome do Pai. Aleluia! Então, prosseguindo Efésios, vamos ler, continuem lendo a partir do versículo 4, Efésios 4 em diante. Podem ler, por favor. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos
e está em todos. Aleluia! Então essa passagem, irmãos, de Efésios 4 aqui, ela é muito forte e nós tomamos posse dela e ela tem sido uma palavra de guia para nós durante todos esses anos. Vocês concordam? Aqui, vejam, o versículo 4 fala assim, ele não começa falando, há um só Espírito e há um só corpo. Ele começa a falar que há um só corpo. Então, eu posso dizer assim, o Espírito, o Espírito é um só. Eu posso falar isso. Tá certo? Como no passado, muitos que se opuseram a nós, às vezes falavam para mim, não, irmão, o Espírito é um só. Falei, irmão, mas veja bem, a palavra está falando que há um só corpo. Então é muito sério com respeito ao corpo de Cristo, a visão do corpo. O corpo não pode ser dividido. O corpo não pode ser dividido. Para isso eu preciso me esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então essa passagem ela é crucial. Louvado seja o Senhor. Nós temos visto, né? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 2. Nós vimos nessa semana, então eu queria passar rapidamente aqui, 1 Coríntios capítulo 2, nós vemos que o destaque da palavra profética, esse destaque é Jesus Cristo e este crucificado, está no capítulo 2. Então, falar do apóstolo, ele vai falar para nós o quê? Jesus Cristo e este crucificado. Quando entra nessa questão, aí vem o aspecto, Cristo é o centro do falar de Deus. O falar de Deus para nós nessa terra, o falar seja qual for, ele é guiado pelo falar que Cristo, ele é o centro. O Cristo significa aquele que foi ungido. Ele foi ungido para o quê? Para cumprir cabalmente a obra de Deus. E ele, como ungido de Deus, é algo que talvez eu e você não percebamos assim, talvez passe um pouco meio assim, vamos dizer, porque nós não temos tanta experiência em criar ovelhas e carneiros, não é a nossa cultura, e nem é a nossa cultura ter um rei, por exemplo. Nós não somos um país, nós já viemos no período da República, né? Nós não somos da época do Império, o Império, nós não sabemos, por exemplo, o que significa realmente uma pessoa que é considerado rei ali. Então nós não sabemos exatamente, e a nossa experiência, ela ainda não é tão perceptível. Quando nós falamos que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Eu preciso entender o que é um rei. Um rei, eu não questiono o rei. Eu não questiono o que o rei determina. Então, eu não fico considerando. O rei definiu, acabou. Tá certo? Não, nós não estamos acostumados. A outra coisa é o quê? É a questão de um cordeiro. Se você falar cordeiro para os judeus, eles vão entender rapidamente. Por isso que o falar de Deus tem que ter o cordeiro para impactar. Por exemplo, nós sabemos que Moisés, quando já ia por fé sacrificar o seu filho Isaque, Abraão, quando ia sacrificar o seu filho Isaque, Abraão, pela fé, ele sabia que Deus ia prover o cordeiro, não é isso? Então, os judeus sabem que Deus, ele provê o cordeiro. Da mesma maneira, quando Moisés foi dado o ministério de tirar aquele povo da prisão, do cativeiro do Egito, a única libertação para eles, depois de tantos sinais,
Ali vários sinais, a água vira sangue, depois vem gafanhoto. Essas coisas não servem para nada. Essas coisas não libertam ninguém. A única maneira é quando então eles comem da carne do cordeiro, com pães asmos. E eles passam sangue nos umbrais das portas. Esse é o único caminho da libertação. Porque, irmãos, eu estava compartilhando com minha esposa. Às vezes nós não temos coragem de orar uma oração que nos liberta. Às vezes a libertação, às vezes nós queremos insistir com o nosso jeito em determinadas coisas. Eu quero continuar gostando das coisas que eu gosto. Eu não quero abrir mão delas. E aí então eu oro tudo, eu oro pelas pessoas, mas eu não oro pela minha libertação de determinadas coisas. Às vezes atrito entre marido e esposa ali, não há uma oração efetiva. Às vezes está chegando ao ponto já vão separar, aí você vai apacentá-los, vai falar para eles uma palavra, porque há um poder que pode mudar toda a história. Mesmo que não haja mais amor aqui, Deus pode renovar todas as coisas. Mas essas pessoas ali já falam, não, irmão, eu não quero mais. Então não tem como Deus fazer uma obra de libertação, porque o caráter pegou pesado ali, não abre mão. Então isso é em todos os aspectos da nossa vida. Se nós queremos ser libertos, irmão, nós precisamos realmente orar com fé e pedir libertação para o Senhor. O Senhor me liberta. Eu gosto dessa questão, mas isso aqui não é bom para mim. Então, Senhor, me liberta dessa questão. Então, você pede a libertação e você é livre. Então, irmãos, eu estou falando isso está tudo dentro da palavra, do centro da palavra, irmãos. Então, os judeus, eles sabem que a libertação, o caminho é comer do cordeiro. O caminho é aplicar o sangue do cordeiro. Da mesma maneira, por isso que em toda aqui o Novo Testamento, o Evangelho de João é impactante ele mostrar para nós que o Senhor, ele que é a palavra, ele que é a palavra encarnada, tudo foi feito por meio dele, tá certo? A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso quer dizer que já está no passado. No momento em que há luz, as trevas já se foram dissipadas. Já foi resolvido o problema das trevas. Porque o Senhor é a luz, e a luz prevalece. As trevas não prevaleceram contra ela. E aí João Batista veio para testificar dessa luz. E aí essa luz agora estava no mundo. Mas o mundo não o recebeu. Mas a luz que ilumina todo homem é que essa pessoa. Aí então João Batista impressionou João, o jovem João. Eis o Cordeiro de Deus. Aí depois ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então o João fica impressionado com o Cordeiro. E João foi o único que estava ali dos apóstolos ao pé da cruz. João foi aquele que viu o Senhor na cruz de perto. E ele testificou. E ele disse que essas palavras são fiéis e verdadeiras. E quando ele testificou, ele disse que no João 19:34, ele fala ali que um dos soldados, com uma lança, perfura o lado do Senhor. E do seu lado saiu o quê? Sangue e água. Essa é a visão da cruz que João viu. Essa é a visão. A cruz, o Senhor ali, ele liberou o perdão para todos. O Senhor ali derramou o seu sangue e também a sua vida, para que essa vida possa agora, o quê? Gerar em você esse grão de trigo,
caiu na terra, ele morreu, e ele não ficou só, mas ele gerou muitos frutos. Vamos abrir, irmãos, então, Cristo, ele é o destaque do falar de Deus. Cristo, o Cordeiro, ele é o destaque do falar de Deus. Vamos ver então a palavra aqui rica, todos conhecem, Isaías 53. Amém. Amém, Senhor Jesus. Isaías 53, vamos ler juntos. Vamos ler o versículo 3 em diante juntos, amém? As irmãs leem o 3 e os irmãos leem o 4 e assim por diante até o versículo 12. As irmãs comecem com Isaías capítulo 53, versículo 3. Era desprezado. Escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As irmãs, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Vamos falar, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua. Um momento, irmãos, leia, exercitando forte o seu espírito. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora juntos, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Senhor é o nosso Cordeiro eterno. Irmãos, a mensagem da cruz mostra um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser a minha lâmpada todos os dias. Ele tem que ser o meu iluminar todos os dias. Todos os dias da nossa vida
precisamos nos voltar ao Cordeiro de Deus. Temos que voltar a esse Senhor maravilhoso. Então, nós vimos que em Epístola de Pedro, louvado seja o Senhor, né? Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. 1 Pedro para falar da palavra profética, não é isso? 2 Pedro 1,19. Vamos ler juntos. 2 Pedro 1,19. Podem ler, irmãos. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse é um versículo que você precisa orar e ler na sua casa. Você precisa orar e ler, porque temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Então, Pedro, ele tomou posse da palavra profética, e aí, em Atos capítulo 1, sabe o que ele fez? Ele pegou a palavra de Joel e falou, olha, vai haver muitos sinais e prodígios, né? Os jovens terão visão, os velhos sonharão sonhos, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro, ele viu que Deus tem um falar, e esse falar, ele é um falar profético, e esse falar, irmãos, que o nosso irmão Pedro Dong tem tocado, não é algo para conhecimento, é para que nós jamais nos desviemos da vida da igreja, que nós não deixemos de andar juntos. Não é fácil reunir, é uma luta espiritual, às vezes é doença, às vezes é um filho, é uma intriga, é um problema, mas nós precisamos estar juntos, debaixo desse mover, debaixo desse falar. Esse falar é a luz, esse falar tem o Cordeiro. Você vem numa reunião dessa, você toca no sangue do Cordeiro, você toca na luz do Cordeiro, você é iluminado, eu sou iluminado, eu saio daqui liberado, você e eu saímos daqui salvos. Então é uma candeia que brilha. Esse mundo está tenebroso, a vida das pessoas está tenebrosa. Nós vimos na semana passada que nós somos luzeiros nesse mundo, que nós temos uma lamparina, temos uma lâmpada, e que essa lâmpada tem azeite, essa lâmpada tem a vida da igreja. A vida da igreja é o nosso azeite, irmãos, porque o Espírito flui pela igreja. Posso ficar uns 15 dias em casa buscando, exercitando o Espírito, mas nada se compara ao Espírito por meio da igreja, nada se compara. Aqui, irmãos, eu posso chegar capingando, mas só de eu ficar com os irmãos, eu não sei o que acontece. Um milagre na minha vida. Os problemas acabam. Ó Senhor Jesus, a minha natureza, ela muda quando eu estou com os irmãos. Muda tudo, graças a Deus. Por isso, irmãos, até que o dia clareie. Fala para o irmão do lado, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aí Apocalipse capítulo 1 fala isso, fala para nós, fala que aí essa palavra do Senhor nos mostrando esse encargo que o irmão Dong, ele ganhou isso antes de partir para o Senhor. O irmão Dong mostrou para nós, a igreja em Éfeso,
mostrou para nós, Apocalipse, mostrou para nós como que há um falar, que esse falar, ele é o ministério de João na sua maturidade. E como que esse falar, irmãos, ele é a direção para nós. João ficou muito impactado com o Cordeiro de Deus. João ficou impactado muito com o Senhor como aquele que é a luz do mundo, a luz da vida. João ficou impactado como que esse Cordeiro, ele, desde a eternidade passada, ele é o centro do que Deus é. Ele é o iluminar de Deus. A luz de Deus, ela parte de algo, ela parte de alguém. Ela parte de quê? Dessa parte do Deus triuno, que é o próprio Senhor Jesus. O Senhor é a luz. O Senhor é a luz do mundo. Irmãos, o Senhor é tão luz, eu estava vendo em Apocalipse, que até a terra e os céus vão fugir, vão fugir de Deus. Aí o Senhor vai fazer novo céu e nova terra. Essa terra azulzinha, linda, que você vê às vezes aí no computador, né? Essa terra linda, algo ainda de natureza caída está nela. De maneira que quando resolver todas as coisas, na hora que o inimigo de Deus for lançado no lago de fogo, na hora que tudo for julgado através de livros e livros e livros, quando tudo for julgado, aí então a morte vai ser lançada no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Acabou o que é negativo nesse universo. E uma vez que acabou, sabe o que vai acontecer? A terra e os céus vão fugir. Vão fugir. E aí começa Apocalipse 21. E aí eu vi novos céus e nova terra. Aleluia! E aí o mar já não existe. Louvado seja o Senhor. Mas aqui em Apocalipse capítulo 1 fala que é bem-aventurado, vamos ler, irmãos, versículo 2. A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, aqueles que ouvem a palavra profética. Fala para o irmão do lado assim: irmão, bem-aventurado é você que ouve a palavra profética. Aleluia! Você lê, você ouve e você está praticando essas palavras. O Senhor está falando para ir para a comportagem dinâmica. O Senhor está falando que você é um luzeiro. O Senhor está falando que a sua luzinha vai iluminar alguém. Posso orar com você? Isso é a luz do mundo. Isso é a luz da vida. Irmãos, que essa palavra nos capacite a sair com os comportores, a sair com as equipes. Senhor, me liberta. Senhor, me libera. Vamos para as cidades. Vamos bater nas portas. Vamos armar as tendas. Vamos usar o que Deus tem nos dado. Aleluia. E aí então, eu falei na semana passada de uma maneira muito rápida. Capítulo 4 de Apocalipse. Primeiro vocês viram, Apocalipse capítulo 1 é a primeira visão de João. Ele viu as igrejas. Então as igrejas, irmãos, aqui para essa era, elas são foco da visão que foi dada para João. Por isso nós precisamos ver que o foco de Deus hoje é que há alguém que está vestido em vestes talares. Ele tem uma cinta de ouro, ele está espevitando, ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que morreu, mas vive, que ressuscitou, aquele que nos ama e que derramou seu sangue pelos nossos pecados.
Tá certo? É falado aqui, olha, esse versículo que ele fala, o 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! No versículo 5 fala, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama. Versículo 5 que eu estou lendo, a parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Aí ele fala, eis que vem com as nuvens. Tudo, e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí João viu no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Aleluia, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, como neve, os olhos como chama de fogo. Aleluia, essa visão é maravilhosa. E aí ele viu 7 candeeiros de ouro. E aí ele revela para nós que, no versículo 20, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, essas igrejas tipificam o estado da igreja, a história da igreja e a maneira com que cada uma das igrejas passam por situações. Cada igreja tipifica uma determinada situação. Cada igreja representa o acontecimento da era da igreja até a volta do Senhor. E aí nós vimos que o Senhor a todo tempo, Ele quer falar que nós precisamos ser vencedores. O Senhor, o Espírito diz às igrejas, como é que é? Dar-lhe-ei, né? Ele sempre fala, né? 2:7, por exemplo, vamos pegar, né? 2:7, pode ler. Ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Então, a próxima visão é no capítulo 4. Não dá para falar das visões de Apocalipse, né, irmão? Aqui. A próxima visão, no capítulo 4, é o trono. Aí o versículo 5 fala que dele saem relâmpagos, vozes, trovões, né? Ardem 7 tochas de fogo. E que são 7 Espíritos de Deus. Esse é o julgamento. As tochas são para queimar as coisas negativas. Tá certo? Aí você até se assusta. Essa é a visão de Moisés. Moisés viu esse trono. Moisés ficou o quê? Aterrorizado. Mas no capítulo 5 vem o trono, mas no meio do trono tem um assentado. Aí no capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Irmão, qual é a visão que nós temos que ter? Porque o Senhor, Ele por um lado, Ele é Deus que julga, Ele é justiça, santidade e glória. Mas nós temos a visão do cordeiro. Aleluia! Esse é o único que pode salvar o homem. Ele é o único digno de abrir o livro, seu 7 é seu. Ele é o único digno de estabelecer a nova aliança no seu sangue.
Irmãos, não há nada nesse universo maior do que o Cordeiro de Deus. Ele é o único digno. Por isso João, quando viu o trono ali, relâmpagos, aí depois ele foi levado para uma outra situação e viu um livro, que era o livro da Nova Aliança. Ele desabou, derramou ali em lágrimas e chorava, e aí um dos anciãos tomou e mostrou para ele a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele venceu! Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Senhor Jesus venceu! O Senhor, Ele é o Cordeiro. Ele é o centro das nossas reuniões. Irmãos, o Partir do Pão é uma adoração a essa pessoa. Nós estamos aqui para adorar essa pessoa. Lembrar todo domingo. Nós nos esforçamos. Chegamos aqui a trancos e barrancos para poder adorar essa pessoa. Não olhamos a situação de ninguém. Não olhamos a nossa situação. Mas nós estamos aqui porque nós temos a visão do Cordeiro. Eu vou para a reunião porque há um Cordeiro. Eu vou continuar porque há um Cordeiro. Aleluia! Versículo 6, então vi. Fala, irmãos, então vi. Então vi. Aleluia! No meio do trono, irmãos. Aí fala de pé, irmãos. Um cordeiro como tendo sido morto. Louvado seja o Senhor. Satanás, a morte do Senhor foi eficaz. O sangue do Senhor é para toda a eternidade. Ele tem eficácia ontem, hoje e para sempre. Não importa qual é a minha situação, eu tenho um advogado. Eu tenho um cordeiro. Aleluia, sentado no trono. Então esse cordeiro, ele é a lâmpada de Deus. Por isso que, irmãos, nós lemos, e aqui tem muita coisa maravilhosa. Na hora que o cordeiro é mostrado, sabe aquelas autoridades ali, os principados? Elas imediatamente tiram a coroa. Elas se ajoelham e colocam diante do trono de Deus e do Cordeiro. Esse Cordeiro, ele faz com que até mesmo lá no céu as coisas se mudem. Até mesmo as autoridades, elas têm que se dobrar, elas têm que adorar, elas têm que proclamar: Santo, 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 aleluia, aleluia, amém, aleluia. Aonde que está essa palavra aí, irmãos? Santo, Santo, Santo. Aí, seguindo, vamos ler esse versículo aí. Amém, aleluia. Amém, 4:8. Fala assim: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. E mais para frente tem novamente essa adoração. Depois que... aí no versículo 13 do capítulo 5 fala: então eu vi que toda criatura que é no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Aleluia. E daí por diante, irmãos, o negócio aqui é todo em volta dessa visão do Cordeiro. E aí no capítulo 21, que nós lemos. Amém. Aleluia. Vamos ler já para terminar o versículo 23 até o 27.
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Fala, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E ainda, no versículo 3 de Apocalipse 22, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Irmãos, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia! Último versículo para terminar, versículo 12 a 14, e aí nós, vamos ler de pé e aí nós terminamos. Vamos ler juntos, e aí nós terminamos aqui. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Jesus é o Senhor. Aleluia!